Concedo a palavra à senadora Lúcia Vânia. Senhoras e senhores senadores, eu não sei se eu teria que ler novamente o projeto, mas eu faria um pequeno resumo do projeto. Só considerações, porque o relatório foi lido. Sim, um pequeno resumo do projeto. Esse projeto trata de duas questões fundamentais. Primeiro, uma linha de crédito com juro baixo para investimento e uma linha de crédito também para custeio. São duas linhas de crédito. Esse recurso vem da fonte 100 do Tesouro Nacional. Eu tive o cuidado de procurar a bancada da Saúde da Câmara dos Deputados e alguns parlamentares aqui, senadores, que trabalham com a área de saúde. Pensamos em já definir um percentual das emendas individuais da saúde para para complementar, para cobrir o valor de equalização do juro. O projeto estabelece, pelos juros serem juros que não são de mercado, juros baixos, ele estabelece que o Tesouro Nacional teria que aportar cerca de 2 bilhões de reais. Portanto, esse recurso eu imaginei que talvez fosse mais fácil, diante da dificuldade do orçamento, que a gente pudesse estabelecer esse valor das emendas da saúde, para equalizar os juros que seriam compensados nas instituições financeiras. O objetivo desse projeto, basicamente, ele se deve a que os programas que o governo criou para reestruturar as Santas Casas se tornaram totalmente ineficientes. Eu quero apenas citar um dado que de 2.100 hospitais filantrópicos, apenas 200 foram considerados habilitados. Outra vantagem do projeto é que ele estabelece um programa de reestruturação das Santas Casas para obter esses recursos. Um programa simples, objetivo, para resolver definitivamente o projeto. Não há aqui nenhuma intenção de concorrer com os projetos do governo. Isso se deu principalmente em função de uma audiência pública que nós fizemos aqui, quando os dirigentes de Santa Casa colocaram claramente que tanto o empréstimo da Caixa como do BNDES se tornava inteiramente inviável em função da burocracia e das exigências daquelas instituições financeiras. Portanto, o objetivo é solucionar definitivamente um problema que aflige a população brasileira, principalmente a população mais pobre. Todos nós sabemos que grande parte dos pacientes do SUS são atendidos pelas Santas Casas. Eu acredito que todos os parlamentares aqui que estão intimamente ligados a esses hospitais poderão enriquecer esse debate, mostrando, cada um pelos seus estados, a dificuldade que esses hospitais passam em seus estados. Para discutir, presidente, para discutir. Discutir, senadora Lamélia. Para discutir, presidente. Eu queria Roberto Costa. apenas acrescentar. Nós tivemos o senador Humberto Costa, senador Moca, senador Eduardo Amorim, senador Otto Alencar, senador Caiado, senador Aloísio. Estivemos em algumas demandas junto com o presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Foram conseguidos alguns avanços em relação ao financiamento para Santas Casas, uma dilatação do prazo de carência e algumas outras medidas pontuais para Santas Casas. Elas foram, claro, mesmo com a boa vontade do BNDES, insuficientes para atender a gravidade do problema das Santas Casas no país. Eu falo pela Santa Casa do Rio Grande do Sul que 80%, 60% do atendimento é SUS. E ela se equilibra com o restante, 25% a 30% de atendimento de plano de saúde. Então, ela ainda assim sofre restrições no atendimento, porque o próprio Estado do Rio Grande do Sul não repassa para a Santa Casa, e aí agrava o problema nesses atendimentos. No governo FHC foi criado um PROER para o sistema financeiro. Não, mas isso foi FFHC.
no governo do presidente Lula, para estancar a crise econômica, o setor automotivo, as fábricas de automóveis tiveram desoneração do IPI, olha, um setor altamente poderoso economicamente, e também da linha branca, geladeira, máquina de lavar, tiveram o benefício. Será que o sistema de saúde público, Santas Casas, não merece de nós um atendimento para uma medida que a gente possa construir, evidentemente? Hoje temos limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal, a própria limitação da emenda que aprovamos recentemente do relatoria do senador Humberto Costa, que não pode se criar um programa sem ter a correspondente receita. Portanto, nós estamos, pela criatividade da senadora Lúcia Vânia, relatora desse projeto, encontrando pelas emendas parlamentares a fonte de receita para compor este programa de equalização dos juros que seriam, no caso das Santas Casas, reduzidos. Então, eu acho que nós estamos dessa forma caminhando. Além do mais, aqui não é terminativa a matéria, ela vai para a CAI e, eventualmente, para outra comissão, dependendo da disposição do governo, que sei tem algumas objeções a esse respeito. Mas o exame na CAI também é um enriquecedor para encontrarmos talvez uma outra alternativa. Não estamos recebendo agora dinheiro repatriado de ganhos lá fora, que poderiam, uma parcela pequena, ou eventualmente da legalização de jogos, entrar um pedaço disso para a saúde, para a área das Santas Casas. Quer dizer, formas existem. Basta aquilo que a gente sabe, vontade política para fazer. Penso que o relatório da senadora é louvável no sentido do esforço para encontrar e reconhecer as dificuldades das Santas Casas em nosso país, especialmente do caso do Rio Grande do Sul, que é uma instituição histórica e que tem alta complexidade, com ganhos maravilhosos na área de cardiologia, na área da pneumologia, a primeira que fez transplantes de pulmão, que é uma área com conhecimento internacional. Então, eu faço questão de dar esse depoimento, porque a Santa Casa do Rio Grande do Sul tem, digamos, essa visibilidade, essa importância. Então, eu queria cumprimentar a senadora pela iniciativa. Senador Humberto Costa. Senhor presidente. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu não apenas sou também conhecedor da situação de dificuldades que as Santas Casas vivem há muito tempo, como não apenas no período em que eu tive a oportunidade de ser ministro da Saúde, mas posteriormente, nos dias atuais, tenho procurado ajudar, contribuir para que se buscasse uma solução definitiva. E ao longo desses últimos anos, várias ações foram feitas, foram desenvolvidas. Acho que o projeto é meritório pelo objetivo que ele tem, mas eu acho que nós não podemos vender, inclusive para as Santas Casas tão sofridas, uma ilusão. Na verdade, todos nós sabemos que a legislação, a Constituição brasileira, impede que nós possamos criar programas a partir da iniciativa do Poder Legislativo. Na verdade, o projeto termina sendo uma autorização para que o governo possa fazer. Então, ele pode virar uma coisa inócua. Então, nós vamos depositar todo o nosso esforço para aprovar aqui, para levar para a Câmara dos Deputados, para trazer e, no final, um projeto como esse poderá não viger, não vigorar e não poder ter uma efetividade. Primeiro, eu acho que o problema das Santas Casas, nós precisamos encontrar uma solução definitiva. Na minha opinião, e está longe desse assunto de corrigir tabela, não é por aí. Nós temos que garantir que, primeiro, para cada tipo de unidade hospitalar, haja uma solução. Por exemplo, os hospitais de pequeno porte. Existe um programa para hospitais de pequeno porte, várias Santas Casas se filiaram a ele, se recebe um recurso, uma orçamentação, e a própria instituição pode se organizar para cortar onde ela acha que é essencial e garantir que aqueles recursos... E isso tem feito com que elas exerçam um papel fundamental, principalmente nos pequenos municípios, o atendimento de urgência, enfim.
outros programas foram criados, como o Pro Santa Casa, com recursos do BNDES. Existem linhas da Caixa Econômica Federal. Existem programas que garantem que, de acordo com o percentual que aquela Santa Casa tem de pacientes do SUS, tenha uma complementação de recursos. Então, há muitas coisas já que estão em andamento, mas que nós precisamos fazer com que elas se intensifiquem, novas alternativas surjam. Então, eu acho que é um problema muito mais de ordem política do que de uma legislação. Por exemplo, uma grande saída para as Santas Casas seria a implementação do Mais Especialidades. Boa parte dessas instituições, elas oferecem exames especializados, consultas especializadas, cirurgias especializadas, e esses recursos que viriam com mais especialidade iriam, sem dúvida, aportar numa dimensão importante recursos para a área. O problema é que nós estamos vivendo hoje uma limitação dos recursos do Ministério da Saúde. E sempre que a gente está pensando em criar algum tipo de programa, de gasto, que vai implicar em gasto, nós precisamos também nos deparar com a discussão de buscarmos fontes alternativas para a saúde também. Mas as pessoas têm verdadeiras alergias quando se fala em CPMF, enfim, sem as quais nós não vamos poder avançar. Então, eu acho que aquele esforço da Frente Parlamentar da Saúde, da Frente de Defesa das Filantrópicas, de senadores que existem aqui, eles precisam continuar. Nós precisamos trabalhar nessa linha, até levar uma proposta como essa para o governo, tentar ver se é viável. Existem coisas que nós não podemos extrapolar, por exemplo, não se pode dar um tratamento igual a todas as Santas Casas. Algumas têm uma situação de insolvência que não vai resolver com empréstimo. Você vai ter que descobrir uma outra maneira, uma outra forma. Os bancos não podem conceder empréstimos sem atenderem, por exemplo, a questão da análise do crédito. Veja, existem CPIs aqui, CPI do BNDES, para julgar se o governo desrespeitou a análise de crédito para conceder financiamentos a empresas que estão trabalhando no exterior. Então, não é assim, não é só a nossa vontade que vai viabilizar isso. A dificuldade de muitas Santas Casas terem acesso aos recursos oferecidos atualmente é exatamente porque existem níveis diferentes de solvência, de capacidade de pagamento. Então, nós precisamos buscar uma solução que ela possa ser adequada para os perfis que cada uma delas tem. Então, veja, reafirmando que eu acho que é meritório, o projeto é importante, é bom, mas nós não temos a prerrogativa constitucional de poder, por intermédio de um projeto de lei, implantar um programa. Imagine se isso pudesse acontecer, não para esse governo, mas para qualquer governo, não é? Então, eu vou ser obrigado a votar contrariamente. Estou pedindo, inclusive, uma audiência, que ele seja analisado na CCJ, para que se veja mesmo essa questão do vício de iniciativa, para que a gente não perca tempo fazendo tramitar aqui, fazendo tramitar na Câmara, vendendo uma ideia de que vai encontrar uma solução definitiva, e não é isso que se faz. Eu quero, inclusive, aqui empenhar a minha palavra na condição de líder do governo, de nós trabalharmos para buscarmos aí outras soluções, além das que existem, para enfrentar esse problema. Mas acho que não é o bom caminho aquele de nós contrariarmos a Constituição e vendermos uma ideia de algo que nós não vamos poder fazer. Obrigado. Estão inscritos para discutir os senadores Moca, Walter Pinheiro, Eduardo Amorim, Paulo Alencar e Ronaldo Caiado. Eu concedo para o senador Moca. Eu quero me inscrever também, senhor presidente. Senhor presidente. Eu quero, pelo final, eu quero responder os questionamentos. Senhor presidente. Senhor presidente, eu quero iniciar dizendo que
Na verdade, a linha de crédito, e aí é onde esbarraria, seriam os 2 bilhões, discutido com o pessoal da Frente Parlamentar da Saúde, meu caro líder, o pessoal, porque, na verdade, são 2 bilhões de reais, daquele montante que sempre vai para a saúde. E se nós já somos obrigados a colocar metade da verba na saúde. Então, fazendo uma conta de padaria, mas aproximadamente 600 parlamentares, entre 513 deputados e 81 senadores, né? Nós estamos falando aí de 400 mil reais. Eu acho que cada parlamentar daria isso como forma de equalizar o juro, porque aí esse dinheiro ele seria usado para equalizar o juro, que o BNDES não vai diminuir, ele vai dar um juro, e esse dinheiro das emendas parlamentares serviria para equalizar o juro. Eu acho que, pelo menos no meu estado do Mato Grosso do Sul, se tem os hospitais no interior, mas todos os casos, vamos dizer, traumatismo craniano, os grandes problemas acabam indo para as Santas Casas, que são os hospitais que têm a grande resolutividade. Então, eu faço um apelo à Vossa Excelência, que a gente aprove aqui na Comissão de Assuntos Sociais, e se for a CCJ e tiver algum problema de constitucionalidade, o que eu acho que não existe, mas aí evidentemente, nós vamos nos render a uma questão de vício de iniciativa. Mas, do ponto de vista de que isso é factível, eu tenho certeza que os deputados e senadores não vão se negar num valor de mais de 6 milhões de reais que cada um de nós tem direito, de colocar 400 mil para a Santa Casa do seu Estado. Eu penso que essa seria uma solução que atenderia as Santa Casa do Brasil como um todo. Claro que tem Santa Casa que precisa e Santa Casa que não precisam, mas isso vai ter, né? Vai ser, pelo menos terão uma linha de crédito equalizado, juro, com recurso de parlamentares. Eu queria ajudar na argumentação. Senador Rotemeiro. Senhor presidente, eu quero mais até do que discutir o mérito, acho que todo mundo está ultra debatido esse tema e todo mundo convencido que isso é de extrema importância, tem que fazer. O grande drama agora é como é que a gente encontra o instrumento jurídico e o instrumento legal para promover essa ação. Eu quero chamar a atenção aqui das senhoras e senhores senadores, e no ano de 2010... a gente fez uma alteração lá na LDO e na legislação, senador Moca, foi o que permitiu a gente, inclusive, pegar parte das emendas da saúde e a gente poder aplicar em custeio. Foi uma alteração, inclusive, que eu tive a oportunidade de trabalhar na redação, lá na Comissão de Orçamento, isso, e terminamos articulando, e, de certa forma, todo mundo concordou. Na verdade, eu me lembro até que tinha uma discordância, Otto, de um deputado da Bahia, eu não quero dizer o nome dele aqui, que disse, não quero botar meu dinheiro para custeio, não quero botar meu dinheiro para obra, mas para a área da saúde, você ajudar um hospital, não sei o que, com custeio. E nós flexibilizamos isso e colocamos no local correto. Qual é o problema que eu vejo aqui? A gente vai fazer uma alteração na destinação de emendas através de um projeto. Já conquistamos a questão de 50% das emendas para a saúde. Portanto, é factível isso que o senador Moca coloca. Você poder fixar que da parcela destinada à saúde, os parlamentares façam destinação de X% para as Santas Casas. Isso. Se você não impõe, nesse caso você está sugerindo, o que é diferente do projeto que nós aprovamos de 50%, que ele é impositivo, é regra. Obrigatoriamente você tem que botar 50% para a saúde. Aqui eu estou fazendo algo que é dizendo o seguinte, se você quiser ou não quiser, você bota tantos por cento para a saúde. Então, quais são os problemas que tem, que aí eu sugeriria a gente talvez se debruçar nesse relatório da senadora, que eu acho que ela encontrou uma solução razoável, mas ainda esbarra em 2 problemas. Primeiro, a criação de um programa. Portanto, a gente teria dificuldade na criação de um programa, estabelecendo aqui por lei, por iniciativa de parlamentar. Segundo, a destinação de recursos.
que também a gente tem. Eu não posso fazer isso de forma indicativa a partir daqui, ou autorizativa, sem ter, inclusive, no instrumento legal, onde os parlamentares vão aportar as suas emendas, sem ter isso, de certa forma, como um item de regra. Então, eu proporia a gente sentar, senadora Lúcia Vânia, me disponho a ajudar nisso, né? E até óbvio que os membros da consultoria aqui do Senado são muito mais capacitados, olha, muito mais não, eles são capacitados para isso e eu não, né? Portanto, acho que era importante a gente tentar encontrar essa alternativa e podemos até chegar à conclusão, Moca, que talvez seja mais importante até a gente interferir na aprovação da outra lei ou na mudança da outra lei do que efetivamente num outro instrumento que vai incidir sobre a destinação de recursos para essa finalidade e depois cair num processo de inócuo, porque vai prevalecer, inclusive, a destinação maior, que são os 50% para a saúde, sem sequer, como citou muito bem o senador Petecão, a menção de que o sujeito teria a oportunidade de fazer isso se quiser. Então, portanto, eu acho que se a gente se debruçar nisso, eu acho que era mais importante até do que remeter para a CCJ. Porque remeter para a CCJ, antes de arrumar o texto, a CCJ vai ser cartesiana dentro da sua tarefa. É inconstitucional ou não é? Ponto final. A nós aqui, ou seja, na CAIS, cabe exatamente encontrar alternativa de mérito. A CCJ vai, efetivamente, se localizar no termo que lhe cabe. E, na minha opinião, esse projeto indo para a CCJ, remetendo diretamente para a CCJ, a análise da CCJ será fria, calculista, incisiva e direta, pela inconstitucional, o que deveria ser. E, na maioria das vezes, a CCJ está discutindo um bocado de mérito, e tirando, inclusive, a tarefa de outra comissão. Então, eu proporia a senadora Lúcia Vânia, se a gente pudesse aí compor aí mais uns 2, 3 senadores, e a gente com a consultoria tentar encontrar uma alternativa que nos levasse a atender a essa demanda que é de suma importância, concordo plenamente. E aqui está falando um senador, Moca, que dos 50% da minha emenda para a saúde, eu coloquei, inclusive, uma parcela expressiva para a Santa Casa da Bahia. Então, portanto, até por entender que a Santa Casa, a nossa Santa Casa de Misericórdia, é um dos melhores centros hoje, inclusive, de cardiologia do Brasil, e eu coloquei uma verba expressiva dos meus 50%, aliás, eu inclusive usei 70% das minhas emendas para a saúde, e a minha emenda de senador, Moca, eu botei integralmente para a saúde. Então, portanto, além do percentual lá da emenda individual, da emenda de bancada que cada senador tem direito, eu cumpri 100% e não 50%. Então, portanto, senadores, eu estou inscritos ainda, como disse, os senadores Eduardo Amorim, Alencar, Ronaldo Caiado e Darío Bebeto. Vocês pedem para fazer a ordem, que eu vou... Acho que... Ele. O senhor não... Alterou aqui, antes de conceder para a Vossa Excelência, eu acho que devo explicar o andamento regimental do pedido de audiência a outra comissão. O senador Humberto Costa levanta a hipótese ou questão de constitucionalidade, a qual, é claro, devemos estar atentos, embora não submetidos definitivamente a essa questão. O que diz o regimento? É que a solicitação deve ser feita no plenário do Senado. E o plenário do Senado deliberará por proposta do presidente do Senado. Todavia, encontramos um dispositivo regimental outro que autoriza a comissão a proceder de igual modo, desde que haja uma inclusão no parecer do relator desta proposta. Quer dizer, a relatora poderá propor a audiência da Comissão de Justiça. Se não propuser, nós não temos como deliberar sobre isso, mas sim o plenário do Senado. Conselho para Vossa Excelência. Bom, só para esclarecimento, senhor presidente. Eu quero agradecer ao senador Humberto Costa. Eu sei que
Ele tem a melhor das intenções, uma vez que passou pelo Ministério, sabe, naturalmente, os obstáculos que a gente precisa atravessar para buscar uma solução para esse problema. Mas eu queria dizer o seguinte, primeiro, o projeto trata da reestruturação das Santas Casas. Para a entidade obter o crédito, ela precisa estar reestruturada. Segundo, essa questão de especificar cada categoria de Santa Casa, as menores, as maiores, as que estão totalmente inviabilizadas, tudo isso está no processo de reestruturação. Agora, quando ele fala que poderia ser resolvido com um programa mais especialização, como é que nós vamos solicitar mais especialização se ela está totalmente desestruturada? É humanamente impossível ela inserir num programa dessa natureza. Os bancos não podem atender sem análise de crédito. Concordo inteiramente. Os bancos não vão atender sem uma análise de crédito. Daí porque o programa de estruturação. Prerrogativa do Executivo. Eu acho que, havendo um acordo aqui entre os senadores, nós já tivemos precedentes aqui nessa comissão. Nós aprovamos um projeto que trata das microempresas de combustível, de etanol, que também foi uma iniciativa dessa comissão, foi aprovada e sancionada. E aqui também, no artigo 48 da Constituição, versa da seguinte forma: cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigido para especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Então, não é a primeira vez que se faz um programa dessa natureza aqui. Eu concordo plenamente, estou aberta para discutir esse programa com o governo, com os outros parlamentares que querem participar. Nós não abrimos isso ainda em função da urgência que nós temos pelo menos de colocar esse projeto em pauta para que a gente possa discutir, buscar um caminho. Acato perfeitamente a sugestão do senador Walter Pinheiro. O nosso objetivo ao procurar a Frente Parlamentar de Saúde foi no sentido de avançar, porque é claro que isso tem que ser elaborado via um projeto, mas nós queríamos apenas o sinal verde dos parlamentares de que eles estariam abertos a discutir essa situação. Então, eu quero dizer aos senhores parlamentares que não fizemos isso de forma assodada e nem fizemos isoladamente. O que nós colocamos e pedimos urgência ao presidente para colocar em pauta é para que esse tema seja discutido amplamente e para que a gente possa melhorar o projeto, ampliar e, inclusive, discutir com o próprio governo. Eu aceito perfeitamente a posição do líder do governo, que se coloca à disposição para negociar e para achar caminhos. Pode existir caminhos talvez melhor do que esse. O que eu quero pedir aos senadores é que a gente tenha pressa. Nós temos que resolver esse problema, é urgente. E que a gente tenha desprendimento e não tenha preconceito de avaliar que os projetos que foram criados em 2007, 2008, entre a Caixa e BNDES, não estão funcionando, não responderam, né, o que nós queremos. Agora, compete a nós aqui no Congresso Nacional abrir essa discussão e achar o caminho. E essa é a proposta desse projeto. Eu estou perfeitamente aberta. O senador Humberto me conhece, sabe que jamais eu faria uma coisa atropelada, mas eu acredito que nós precisamos urgência. Era só o que tinha que dizer, senhor. Sou próximo, senhor presidente. Creio que sou próximo, senhor presidente. Vamos para discutir. só um instante. Entre os quais Vossa Excelência. Porém, a senadora concorda, como relatora, incluindo o seu parecer, a audiência da Comissão de Justiça. Foi o que eu entendi. Não.
concordo que a gente possa sentar aqui, resolver o problema, dirimir as dúvidas e levar isso adiante, como foi feito com o outro projeto em relação ao etanol. Diante da urgência do projeto, eu acho que não há necessidade de passar para a Comissão de Justiça, uma vez que a gente tem consultores aqui que são capazes de achar caminhos. E se houver acordo do governo conosco, não há por que essa tramitação. Vocês preparam pela ordem ou pela inscrição? Eu estou inscrito pela ordem, senhor pode- presidente. Vocês... Bom, serei breve. Podem abrir. Senhor presidente, colegas senadores. Senhor presidente, eu concordo quando se diz que, de fato, tudo isso é uma questão política. Bastaria uma decisão política. Concordo plenamente com esse argumento. Nada disso seria preciso, nenhum analgésico, porque isso é um remendo, é um analgésico, isso não vai resolver, senador Moca, a situação das santas casas, apenas amenizar, creio, e é preciso amenizar, porque senão morre de forma antecipada, fecha de forma antecipada. Se o governo pagasse por cada procedimento aquilo que é justo, aquilo que é correto, o custo real de cada procedimento médico ali realizado. Mas, infelizmente, vivemos num país onde há anos não se reajusta inúmeros procedimentos. Ainda ontem, na tribuna do Senado, falei do caso dos renais crônicos. Gente está morrendo, muitos brasileiros irão morrer porque a tabela SUS, defasada há muitos anos, não paga o procedimento, fazendo com que muitas dessas clínicas de hemodiálise reutilizem equipamentos, condenado aí esse procedimento em muitas instâncias. Se o governo pagasse o custo real, nada disso precisaria, nada disso seria necessário, não estaríamos aqui discutindo nem apelando, se estaria fazendo o que é justo, o que é correto. Mas, infelizmente, não chegamos ainda nesse patamar. E o que a gente vê são as Santa Casas quebrando, falindo, fechando suas portas, como se a responsabilidade fosse somente delas para sustentar o Sistema Único de Saúde. Então, presidente, diante da falta de alternativa, diante da falta de sensibilidade do governo, eu votaria a favor, porque eu entendo que isso é um analgésico, isso é um paliativo, e isso ameniza uma situação como essa. Bom, o senador Otto Capa teve que sair, o senador Ronaldo Cado também, não temos mais o senador Beto Costa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, primeiro eu sou conhecedor, e não só conhecedor, mas admirador da seriedade com que a nossa querida senadora Lúcia Vânia trabalha todos os projetos aqui. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de dizer que ela, o senador Valadares, são dois senadores aqui que têm projetos absolutamente importantes, enfim, a quem eu admiro. Eu acho, inclusive, que a solução proposta é uma solução engenhosa, interessante. Não acho que é desinteressante, não. De alguma maneira, você ter um subsídio maior por parte do Tesouro para que se possa fazer um programa de financiamento ao qual efetivamente todas as santas casas possam ter acesso. Eu não estou entrando no mérito da justeza. A questão que eu levantei é do ponto de vista da constitucionalidade, até para não ser uma coisa inócua. Eu não quero aqui propor, não, vamos fazer um grupo de trabalho, porque a gente está cansado já de fazer isso. Faz o grupo de trabalho, conversa, blá, blá, blá. Acho que a gente precisava ter, por exemplo, isso é uma proposta objetiva. Nós precisaríamos, com o respaldo dos senadores, dos deputados, sentar com o governo e ver, olha, isso aqui é uma alternativa para se tentar resolver um problema emergencial. Precisamos trabalhar um pouco mais, porque eu acho que tem certos casos que não adianta empréstimo. É melhor você tentar construir uma saída via um recurso a fundo perdido, com a exigência de reestruturação, porque
tem que viabilizar a questão da autossustentabilidade, como sobreviver nessas condições. Então, olha, eu me disponho acho que se a gente conseguir uma forma de aprovar, que não venha a ser questionado pela constitucionalidade, eu acho que é uma maneira de pressionar. Eu acho que o mérito do projeto é exatamente fazer uma pressão sobre o governo. Agora, essa pressão tem que ser efetiva, não pode ser uma pressão que o governo diga de lá, eu não estou obrigado a cumprir isso, entendeu? Vamos sentar, eu me disponho plenamente, vamos quebrar a cabeça e me disponho também a gente, independentemente da aprovação do projeto, nós irmos lá cobrar. Nós temos aqui uma solução. O que é que vocês dizem dessa solução? O Tesouro não subsidia os empréstimos a juros mais baixos para as empresas? Por que não poderia? Não é? Vamos pensar. Diante da argumentação do senador Humberto, eu acho que eu pediria a retirada de pauta para a gente discutir e na próxima reunião a gente poria em pauta novamente. Eu não gostaria que ele fosse para a Comissão de Assuntos Econômicos sem que houvesse dirimida essa dúvida, né? Essa dúvida em relação a essas questões levantadas. Senador Lucevânia, eu entendo a posição de Vossa Excelência, louvo, acho que ela está ancorada no bom senso e na prudência e na ponderação feita pelo senador Humberto Costa. Em relação ao senador Humberto Costa, eu só discordo de uma coisa, e discordo profundamente. É quando Sua Excelência se propõe a quebrar a cabeça, nós ficaríamos privados de uma inteligência brilhante aqui nessa comissão e no Senado. Mas o senador deseja ainda falar, o senador Ronaldo Cado, algumas palavras antes de encerrarmos esta reunião com o senador Ronaldo Cado. Pela ordem. Presidente, eu gostaria que o item 8 ficasse na pauta ainda de hoje, para a gente, digamos, poder ler pelo menos o relatório e votar, se for o caso, na sessão seguinte. Pois não. Em relação a essa matéria, ela hoje envolve todo o Senado Federal, que tem noção da gravidade de todas as santas casas hoje e todas as entidades filantrópicas em relação ao atendimento da saúde. É importante que seja dito aqui, um primeiro ponto, o projeto atual, ele é um projeto que ele propõe tratar o que aconteceu até hoje. Esse é um assunto que nós precisamos de resolver dentro desse quadro deficitário que as santas casas acumularam até agora. É um corte. Ou se faz esse corte e vamos resolver todo esse passivo que tem as santas casas, é um assunto. Agora, para continuar ou ter perspectivas de poder resolver, é lógico que é a correção da tabela, não tem outra maneira. Não existe outra maneira. Então, nós temos que dividir essa discussão em dois tempos. O que é o passivo das santas casas, esse é o projeto e esse é o objetivo do projeto do senador Zé Serra, dentro de um debate que nós fizemos numa comissão de plenário do Senado Federal, onde as santas casas mostraram que hoje não só elas são responsáveis por 70% das cirurgias no país, da linha SUS. Então, a necessidade de nós podermos atendê-la é fundamental para que elas possam sobreviver até agora. E de agora em diante é a tabela. Ou senão elas irão acumular o que o ministro sabe muito bem, que o ex-ministro sabe muito bem, que com essa tabela atual é impossível se submeter as pessoas ao tratamento de uma diálise, a um transplante cardíaco, a cirurgias mais sofisticadas, com essa tabela existente. Não existe nenhuma instituição capaz de sobreviver se não tiver incentivo, se não tiver ali dotação especial para que eles possam fazer, principalmente, essa medicina, que é a medicina que resolve, ou seja, a medicina terminativa no sentido de poder diagnóstico e o tratamento.
Tratamento, então, é a cirurgia, é o tratamento, é a UTI, é a prótese. Então, esta parte toda, as Santas Casas, elas são fundamentais para que possamos fazer uma medicina de qualidade. Esse é o ponto. O que é que o senador Serra propõe? Exatamente isso. Vamos pegar esse passivo e resolver. Como é que seria isso aí? É a proposta que está. Tanto é que já foi citado aqui pela senadora Lúcia Vânia um projeto, tá certo? O Promicro, que foi criado aqui, não passou pela Comissão de Constituição e Justiça, está hoje na Câmara. E também é atribuição do Congresso Nacional, está aqui no artigo 48, é iniciativa do Congresso Nacional também, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Então, esta prerrogativa nossa, nós não estamos agredindo em nada o Executivo. Olha, se o Executivo se acha na prerrogativa amanhã de encaminhar medidas para casa, para dizer que elege algumas prioridades e resolve anistiar dívidas ou fazer empréstimos diferenciados para algumas empresas, o que nós estamos colocando é que o Senado Federal e o Congresso Nacional podem também encaminhar à Presidente da República uma proposta dizendo que este projeto aqui, apresentado pelo senador Zé Serra, ele contribui para que haja, aí sim, uma capacidade mínima de respiração das Santas Casas e, a partir dali, elas possam ter aquilo que deveria ser fundamental na prática do governo, que é não trabalhar com uma tabela que é impossível de ser aplicada na realidade. O ex-ministro sabe, nós somos médicos, tá certo? Atuamos nessa área, operamos doentes. Então, nós sabemos muito bem que aquilo que está ali hoje, tá certo? Para um cirurgião receber de uma cirurgia hoje complexa, como vamos dizer, numa área como a nossa, de cirurgia de coluna vertebral, com altíssimo risco, tá certo? Onde o material aplicado custa em torno de 20, 30 mil reais. Onde uma cirurgia vai dar para toda a equipe em torno de 2 mil reais. Então, quer dizer, é algo que expõe ao médico a um processo, é um valor totalmente insignificante, um custo altíssimo, com material altamente sofisticado. Então, quem é que faz isso hoje, Moca? As Santas Casas. Essa medicina de qualidade, ela é feita pelas Santas Casas, pelos hospitais de escola. Ali que nós temos as melhores cabeças e a formação da melhor medicina do Brasil. E essas estruturas, elas estão sendo destruídas. Ou seja, a medicina hoje, ela proliferou no Brasil num processo que deve ser motivo também de discussão nessa casa. Nesses últimos 12 anos, se criaram quase 150 novas faculdades de medicina no Brasil. Faculdade de medicina que faz a extorsão aos pais, que são obrigados a pagar mensalidade de quase 7 mil reais, e que esses jovens não têm aonde se preparar e nem ter noção do que eles vão exercer no momento que eles recebem o título de médico. Não são preparados para suas especialidades, não têm uma formação ambulatorial de centro cirúrgico, nem de atendimento de paciente. É algo teórico, 100% teórico. E nós estamos matando exatamente o quê? As Santas Casas. Eu me formei em Santa Casa, eu me formei em hospital público. A minha especialização foi feita ali dentro. Então, é fundamental que priorizemos, por uma questão de educação e saúde, essas estruturas que hoje foram os alicerces para que nós tivéssemos a medicina que nós temos hoje. A defesa da Santa Casa aqui, ela é prioritária na área da saúde e na área da educação. Ou senão nós vamos formar no Brasil médicos cubanos, que nunca tocaram no doente, nunca tiveram qualificação e que, de repente, vêm como generalistas. E não é essa a verdade. Nós temos que ter aqui a clínica geral, com umas especialidades, mas com qualificação. Olha, eu vou dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, as Santas Casas, lógico, nem todas, mas as Santas Casas praticam uma medicina de altíssimo nível. A qualificação, a área de pesquisa, a implantação do que existe de mais moderno, hoje no mundo, elas são feitas exatamente nas Santas Casas. Nós temos um exemplo para ser citado, o professor Camargo, no Rio Grande do Sul. Ele é a maior estatística no mundo de transplante de pulmão. No mundo. Bate os americanos.
E é dentro da Santa Casa. Então, nós temos pessoas que, tanto na área cardiológica, como na área gastrointestinal, em todos esses setores, na minha área da ortopedia, nós vemos que exatamente ali é o leito, é a origem, é a formação do médico capaz para poder promover uma saúde de qualidade para o Brasil. Então, eu peço o apoio a esse projeto. Acho que o ex-ministro também, Serra, e atual senador, conhece a fundo a matéria. O que nós precisamos é acabar o passivo. Está aqui, zerou o passivo, agora vamos trabalhar com a tabela. Essa é a realidade. Não adianta outra. Ou senão nós vamos estar procrastinando uma situação que ela jamais será resolvida. Porque ela não tem outra fonte de renda. Ela não tem outra condição de exercer. Então, o pedido que faço, senhor presidente, a todos os colegas, é que possamos aprovar, não tem necessidade dessa matéria para a Comissão de Constituição e Justiça, até porque situações anteriores já foram votadas aqui e foram diretamente para a Câmara dos Deputados, e como tal, essa deve ser também cumprir a mesma análise que foi feita pela mesa e a identificação das comissões pelas quais ela deve tramitar. Muito obrigado, senhor presidente, era o que tinha a dizer. Senhor presidente, eu acato, então, a sugestão do senador Humberto, no sentido da gente discutir. Eu só queria pedir ao senador Humberto que abrisse essa discussão o mais rápido possível e que a gente pudesse, na próxima reunião, colocá-lo em pauta e colocar em pauta no item 1 ou 2, para que os outros parlamentares possam aqui se expressar, para que o Congresso Nacional possa mostrar a necessidade de se fazer dar uma solução a esse problema de forma urgente. Obrigado, Dona Sância.